Boa noite a todos, sejamos bem-vindos a esta reunião, que a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva. Vamos, então, continuar as nossas reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje tendo a oportunidade de inaugurar um novo capítulo de número 6, o Cristo Consolador. Se o capítulo de número 5 foi extenso, durou 13 semanas, esse já é um capítulo mais curto. Provavelmente em 2 ou no máximo 3 semanas a gente consegue analisá-lo, né? E o tópico de hoje é o jugo leve. Então as atenções desta noite, elas vão se voltar a uma mensagem evangélica contida no capítulo de número 11, versículos 28 a 30 do Evangelho de Mateus. Nós temos uma passagem aqui bem curtinha, mas bastante profunda, que nos dá aqui elementos para bastante reflexões. Diz assim, Mateus atribuindo essa passagem a Jesus: "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo." Então, no tópico de hoje, nós percebemos aqui que Kardec continua tendo uma preocupação de nos dar elementos para tratarmos de nossas aflições, de nossas dificuldades. Passamos o capítulo de número 5 inteiro analisando a aflição e a dor sob diversos aspectos, a sua ação em nossas vidas. Agora Kardec vem nos dar aqui, nos parece, um caminho para que nós possamos lidar com essas nossas aflições, resolvê-las em nossas vidas, né? E Jesus começa dizendo esse pensamento, essa frase trazida por Mateus, da seguinte forma: "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Vamos destacar essa primeira frase. Me parece que só essa frase já dá aqui material para a gente falar nessa reunião. E é interessante a gente destacar inicialmente dessa frase para quem que Jesus está falando, com quem que ele quer conversar aqui. Ele está dirigindo esse pensamento para quem? Nos parece bastante evidente que ele está querendo dizer com todos aqueles que são aflitos e estão sobrecarregados. Mas quem são os aflitos, os sobrecarregados, se não todos nós, não é verdade? Quem de nós pode dizer que caminhamos durante a nossa etapa reencarnatória sem vivenciar nenhum quadro de aflição, nenhuma situação de sofrimento, nenhuma sobrecarga sobre os nossos ombros, né? Então, quem de nós poderá dizer que está isento das aflições da vida? Quem de nós poderá dizer que não guarda nenhum tipo de preocupação com relação ao futuro? Quem de nós não guarda nenhum tipo de desequilíbrio diante dos desafios e das dificuldades impostas pela vida? Quem de nós trabalha com tranquilidade a ideia de finitude desta reencarnação e, especialmente, a ideia de que um dia iremos passar pelo pórtico da morte, deixar essa experiência no passado e vivenciar uma nova? Quem de nós não se aflige diante dessas situações da vida? Certamente, nós conseguimos ser resilientes em muitos aspectos da nossa vida. Já há uma série de situações que já não nos abala mais, mas sempre há algum ponto que ainda é o nosso calcanhar de Aquiles, digamos assim. É aquele ponto que diz respeito ao campo das nossas imperfeições.
Inclusive, analisemos as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas aflições, e muito provavelmente ali descobriremos os pontos da nossa reencarnação que precisamos trabalhar. Porque as circunstâncias da vida chegam justamente para que nós possamos vivenciar essas dificuldades para superá-las. Né? Então, se a gente quiser fazer um raio-x de onde a gente precisa melhorar, vamos analisar as nossas dificuldades, as nossas aflições, porque ali residirá o recado. Olha, é nesse ponto que nós precisamos superar as imperfeições, os vícios, as dificuldades. E justamente por conta desse momento evolutivo que nós vivemos, em que estamos aqui num plano de provas e expiações, é mais do que natural que todos nós tenhamos de arcar com as aflições e com a sobrecarga. E o interessante dessa frase de Jesus, quando ele se dirige então a todos nós, né, ele está se dirigindo de maneira indistinta a todos nós. Ele não está aqui fazendo nenhuma diferença entre os seus tutelados. Né? Ele diz: todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, venham até mim. Mas não importa se o sobrecarregado, se o aflito é bom, se é mal, não importa aquilo que foi feito do passado ou do presente. Jesus está aqui nos dando um recado para o futuro, dizendo: venha que eu posso vos aliviar. Né? Então, é um chamado para todos nós que podemos nos envolver, nos aproveitar do amor do nosso Mestre para aliviar as nossas dificuldades, a nossa caminhada. E, ainda nos concentrando nessa frase: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vamos fazer uma breve reflexão agora em relação à parte inicial dessa frase, quando Jesus diz: vinde a mim. Ele nos informa que pode nos auxiliar em relação às nossas aflições e dores. Mas é interessante que Jesus traz aqui uma espécie de advertência. Ele se dirige a nós na forma imperativa, nos dizendo: vinde a mim. Então é uma ordem: venha, vocês todos, nós todos que estamos sobrecarregados, aflitos, venham até mim. Então, Jesus está dizendo que ele tem condições de nos auxiliar, mas é preciso que nós possamos dar o primeiro passo e ir até ele, buscá-lo, para que nós consigamos nos aproveitar do seu amor e de tudo aquilo que ele pode fazer para nos auxiliar. Então é preciso que primeiro nós movimentemos a nossa força de vontade em direção ao Mestre, para que ele possa nos ajudar. De nada adianta convivermos com dores, com aflições, mas permanecemos na inércia, esperando que ocorra um milagre de Deus, vindo de não sei onde. Então é necessário que possamos dar esse primeiro passo, como se Jesus nos dissesse assim: olha, eu posso te ajudar, mas você precisa se mobilizar, você precisa fazer a sua parte para que eu te ajude. Então, esse é o recado que o Mestre dá a todos nós, porque ele quer mobilizar o nosso querer, a nossa força de agir, para que a gente busque a nossa própria melhora. E essa percepção do vinde a mim, me parece que também é uma forma de nós confiarmos em Jesus. Então, essa expressão me parece ter um duplo significado aqui. O primeiro deles é o de nós nutrirmos a humildade de reconhecermos que estamos vivenciando uma situação que nos parece além de nossas forças, e aí nós buscamos a ajuda em Jesus. E nesse segundo sentido, nós podemos confiar nele, porque ele foi aquele que se preparou para tutelar essas almas que estão aqui sobre a tutela do plano terrestre, para que nós possamos nos espelhar nesse modelo e guia, e confiando em Jesus, possamos ir até ele, segui-lo,
seguir os seus ensinamentos para que as nossas aflições, a nossa sobrecarga seja atenuada. Mas não é tarefa simples nós deixarmos esse estado de inércia e buscar a Jesus. Porque primeiro nós precisamos reconhecer o nosso estágio de aflição e sobrecarga. Às vezes estamos tão envolvidos em certos problemas, às vezes estamos tão envolvidos em certas prioridades em nossas vidas que nós até aceitamos aquelas aflições. Entendemos que ela faz parte daquele contexto que vivemos. Então é preciso primeiro nós reconhecermos se realmente essa aflição, essa sobrecarga, ela está trazendo uma evolução para o nosso espírito ou se de repente é algo que está nos prendendo às prioridades materiais, que são efêmeras, passageiras. Então se nós inicialmente reconhecermos que são aflições que nós precisamos superar e que precisamos de auxílio, já demos um grande passo. Porque nos lembra que Emmanuel, numa mensagem que está no livro Pão Nosso, chamada Onde Estão, que pela psicografia de Chico Xavier vem nos dizer assim, é que o mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento novo, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. É interessante que te destacou esse trecho da mensagem que é trazida justamente por Emmanuel, que lá no livro Há 2000 anos, ele relata que, vivendo a reencarnação como Públio Lentulus, um senador romano, ele esteve diante de Jesus e recebeu o chamado do Vinde a mim. E ele deixou passar essa oportunidade. Ele mesmo relata, em outros textos, que precisou de 15 séculos para recuperar esse tempo. Se ele tivesse atendido ao chamado do mestre ali, naquele momento, ele poderia ter economizado experiências, energias e aflições desnecessárias, não é? E ainda presos aqui nessa frase do Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, vamos agora meditar em relação à parte final dessa frase. Quando Jesus diz, eu vos aliviarei. É muito interessante que Jesus não diz assim, vinde a mim que eu resolverei as suas aflições, a sua sobrecarga. Não. Ele diz, eu vos aliviarei, eu vou amenizar, eu vou pegar a sua mão e vou te ajudar a resolver suas aflições, a sua sobrecarga, mas não vou fazer por você. Porque a gente não pode esquecer que as nossas aflições e tudo aquilo que é motivo de sobrecarga em nossa vida é causa das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios equívocos, do nosso próprio estágio de imperfeitos que somos. Então, não seria nem coerente que Jesus resolvesse o motivo das nossas aflições, da nossa sobrecarga. Ele, como mestre, como alguém que já passou por todas as dificuldades que nós passamos e vamos ainda passar, ele vem nos mostrar o caminho, vem dizer, olha, posso lhe aliviar, lhe dando aqui o roteiro para seguir, por meio das lições deixadas pelo mestre, dos exemplos deixados por ele. Nós temos condições de aliviar as nossas aflições, porque à medida que nós tenhamos a percepção de que aquilo que nós vivenciamos e que é motivo de sobrecarga na nossa vida tem uma razão de ser, a gente já passa a ter um pensamento não de conformismo, mas um pensamento de quem entende o porquê daquilo. E se nós entendemos o porquê, a gente já não se revolta. A gente já começa a enxergar, então, que aquilo que estamos passando não é motivo de injustiça, mas é uma lição salutar que nós precisamos vivenciar para nos tornarmos melhores. Então, diante disso, vamos encarar a lição. Diante disso, surge a luz da esperança, da força, da vontade de nós progredirmos e ali enfrentarmos aquela dificuldade que é apresentada. Da mesma maneira, esse vos aliviarei pode ser entendido como aquelas situações que nós vivenciamos dificuldades e vem uma força da onde a gente não sabe que vem
e a gente consegue ultrapassar o problema, né? E quantas vezes, diante de situações difíceis na vida, nos surgiu, de maneira inesperada e até inexplicada, pessoas que vieram e nos ajudaram, que abriram portas, que resolveram problemas por nós, né? Ou inspirações, ideias inspiradoras que nos chegaram, né? Ou aquela força que nos envolveu e nos auxiliou a progredir, a seguir o nosso caminho, né? Então, buscando Jesus, nós temos condições de aliviar as nossas provas. Então, essa foi só a primeira frase da reflexão deixada aqui por Jesus, e ela já ocupou praticamente a nossa, o nosso tempo todo. Então, para que a gente possa se ater ao tempo, em relação à parte final desse pensamento evangélico que embasa a lição da noite, nós podemos lembrar aqui que Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jugo aqui é aquela peça que é colocada nos bois para dar a eles ali uma direção, um senso de direção, aquela peça de madeira pesada. Então, Jesus traz uma comparação para que pudesse ser entendido por aqueles que estavam vivendo a época de Jesus. Para nós, parece uma comparação tanto quanto fora de contexto, né? Mas imaginemos que Jesus quer dizer que nós devemos procurar nas lições dele esse jugo, procurar viver de maneira a nos colocar em direção a seguir as suas lições, porque assim teremos condições de encontrar, de ir até Jesus, de encontrá-lo e de contar com o seu auxílio para aliviar as nossas dificuldades, as nossas provas. Então, esse jugo, ele diz que é suave porque é baseado no amor e na caridade. E, de forma alguma, tem ali a intenção de violar a nossa consciência ou as nossas vontades. Pelo contrário, o que Jesus está querendo dizer é: não deixe prevalecer as nossas vontades, os nossos desejos, não vivamos de forma a não aproveitar o tempo e as oportunidades da reencarnação, procurando nos satisfazer tão somente pelos interesses imediatos. Procure nas lições do Mestre esse norte, essa direção, que se coloque então esse jugo sobre cada um de nós, para que possamos viver de acordo com as lições do Mestre, porque aí nós encontraremos o caminho da evolução espiritual, da nossa felicidade, da nossa paz. Mas é muito difícil aceitarmos esse jugo, é muito difícil não só conhecermos, mas principalmente colocarmos em prática as lições do Cristo, né? Por isso que nós temos as oportunidades reencarnatórias, porque não é numa vida, numa experiência material que nós vamos conseguir. E isso me faz lembrar o capítulo de número 26 do livro Boa Nova, em que Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, nos fala sobre a negação de Pedro, né? Então, o mestre estava ali no ato de lavar os pés dos seus discípulos, quando ele encontrou a incompreensão de Simão Pedro. Aí, quando chegou a vez de Jesus lavar os pés de Pedro, Simão Pedro disse assim: nunca me lavarei os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Olha, nesse gesto aparentemente simples, Pedro simboliza muitas vezes a nossa rebeldia diante das lições do Mestre. Pedro, ele não estava tendo condições ali de compreender aonde o Mestre queria chegar com esse ato de humildade, de lavar os pés dos seus discípulos. E quantas vezes nós não conseguimos compreender a extensão das lições de Jesus em nossas vidas. Mas Jesus, ele respondeu assim: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com meu espírito das alegrias supremas da redenção.
Aí nesse momento Pedro aquietou-se, entendeu o recado que Jesus queria dizer, e assim que o mestre lavou os pés dos seus discípulos, ele tomou o lugar à mesa e disse assim: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Jesus estava fazendo referência à crucificação. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Então Pedro perguntou para Jesus: mas para onde vais? Aí com um olhar sereno, o mestre respondeu: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrará na posse da fortaleza indispensável. Aí Pedro ficou inquieto com essa resposta de Jesus, porque ele entendeu de certa forma, como um desaforo, porque Jesus estava querendo dizer que ele não tinha ainda a capacidade para segui-lo nessa empreitada, ou a coragem, né? E aí Jesus ponderou: a experiência, Pedro, te ensinará a tomar as melhores conclusões, porque em verdade eu te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Pedro, então, não quis acreditar nas palavras de Jesus, mas assim que o mestre foi detido, os seus discípulos se dissiparam. Exceto por João, que teve uma necessidade imperiosa de ter com Maria, mãe de Jesus, para explicar-lhe os andamentos daquele momento de detenção de Jesus, todos os outros procuraram se esquivar daquele momento. Pedro sentiu a hostilidade do ambiente, e quando uma serva se aproximou dele e perguntou se ele não seria um companheiro de Jesus, Pedro disse que não, e já negou ali a primeira vez qualquer relação com o mestre. Um outro lhe reconheceu e perguntou: ué, então viestes socorrer o teu mestre? Aí o Pedro respondeu: mas que mestre? Nunca fui discípulo desse homem. Aí a noite ia avançando quando vieram servir o vinho. Aí um dos servidores apontou para Pedro e disse: é ele, aquele discípulo que nos atacou com a espada. Aí Simão Pedro ficou pálido e disse: ah, servo, o senhor está enganado, não sou eu. Não está se referindo a mim. E assim que ele pronunciou essa terceira negativa, os galos da vizinhança cantaram, anunciando a chegada da madrugada. Pedro sentiu-se infinitamente angustiado, porque ele se lembrou das palavras de Jesus. Ele levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Nesse momento, então, Pedro entendeu que o jugo do mestre era suave e seu fardo era leve, e que para ir até ele é preciso tão somente amar como Jesus nos amou. Vamos para a segunda parte. Boa noite a todos. Sobre a reunião de hoje, nós vimos Jesus na nossa vida. É emocionante, né? Olha só, vamos lembrar dos apóstolos de Jesus, né? Uns fugiram, o outro negou, e Jesus mesmo assim amando eles ali. Quantas coisinhas simples que acontecem na nossa vida, e a gente muitas vezes fica ressentido, a gente não gosta. Aí nós vimos o orgulho também do Pedro ali, né? Quando Jesus fala para ele que ele não estava preparado para ir aonde Jesus ia. Então a cada um segundo suas obras. E gostei muito que o Márcio pegou certo ali. Jesus, ele não vai resolver os nossos problemas. Nós criamos os nossos problemas. Nós criamos as nossas dificuldades.
Nós é que vamos ter que sanar, vamos ter que resolver. E o Espiritismo dá essa condição para nós. Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa. Ninguém vai poder fazer nada por nós se nós não quisermos. Nós precisamos querer. Quando a gente quer, a gente consegue. Se a gente não conseguir nessa, nós vamos conseguir na outra, mas não devemos adiar. Principalmente aqueles que conhecem a mensagem da doutrina espírita. Quanto mais a gente adiar, mais nós vamos ter sofrimento. Nós vimos o Emmanuel aí, né? 1500 anos, né? Para ele poder resolver um problema que ele podia ter resolvido ali na hora. Quantas vezes nós adiamos coisas boas que acontecem na nossa vida? Vamos deixar isso para depois. Então aquele ditado, não deixe para amanhã o que posso fazer hoje, é correto. E no mais, só agradecer mesmo. Agradecer pela lucidez, pela saúde, que Deus nos abençoe. A gente possa ter uma semana ótima, muito boa. E muito obrigado pela presença. Está encerrada a reunião.